Graça e paz, boa tarde. Como é que você está? Meu nome é Thalita Martins, aqui falando com você nesta quarta-feira à tarde. E a gente está lendo juntas o livro Esposa e Mãe, Os Segredos de uma Mulher Feliz e Satisfeita no Lar. É um tema muito atual, né? O título desse livro, considerando a sociedade que a gente vive hoje, onde o papel da mulher está muito confuso, né? Invertido, vamos assim dizer. Mas eu creio que através desse livro, né? Se você der ouvido, o Senhor vai falar com você, vai te capacitar como esposa, como mãe, amém? A voltar às origens, voltar a ser a mulher que Ele espera que você seja, amém? Hoje eu vou finalizar o capítulo 17. E aqui o penúltimo subtítulo é: Esteja preparada para encontrar resistência. Devemos estar preparadas para certas reações dos nossos filhos, a fim de que elas não nos apanhem de surpresa. Em primeiro lugar, vamos encontrar resistência. Da próxima vez que observar aquela face teimosa, pode sorrir intimamente e pensar: é mesmo, vejam só, eu sabia que isso ia acontecer e tinha razão. Certa mãe me contou que uma de suas filhas adolescentes insistia sem parar para que ela deixasse participar de certa atividade na escola. Mas a mãe achava que não deveria permitir que a filha se envolvesse em uma situação que considerava errada. Disse-lhe então: sinto muito, querida, mas não vou deixar. Mas a filha não se conformou, continuando a insistir a semana toda. A mãe veio então a uma das minhas aulas e me ouviu falar sobre a resistência que provavelmente teriam de enfrentar. No domingo seguinte, a filha continuou aborrecendo a mãe durante todo o caminho para a igreja, sobre o que ia acontecer na escola na sexta-feira daquela semana. Ao se sentar na igreja, a mãe pensou consigo mesma: Senhor, não posso mais aguentar, isso é tudo. Acho que tenho que ceder para que ela se acomode, para que ela pare. Ela então me contou: Shirley, de repente eu ouvi as suas palavras: você vai encontrar resistência. E bem no meio do sermão eu comecei a rir. Sei que as pessoas ao meu redor ficaram pensando que poderia ser tão engraçado, pois ninguém estava rindo. Mas me senti aliviada ao perceber que tudo que eu estava enfrentando era uma simples resistência e eu tinha falhado no teste. Quando voltamos para casa, a filha começou a tocar novamente no assunto. Voltei-me apenas para ela, contou a mãe. Tomei o seu rosto nas minhas mãos e disse: Filha, quero que saiba uma coisa. Você não vai à escola na sexta-feira e não adianta me pedir de novo. A filha olhou bem para ela e respondeu: é mesmo? Bem, não custava tentar. Essa é a espécie de resistência que você vai encontrar. Cada filho está constantemente testando os seus próprios limites e os dos pais. Eles experimentam sempre para verificar se você realmente acredita naquilo que diz. Escreva então em algum lugar: vou sempre encontrar resistência. Espere por isso e haja com firmeza e amor. A passagem lá em Hebreus 12, do 11 ao 13, diz tanto em tão poucos versículos que até me surpreende. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, e fruto de justiça. Se você tiver coragem de aguentar até o fim, colherá o fruto pacífico da justiça. Você já notou que quando diz: este é o meu limite, daqui você não vai passar, a criança age como se alguém tivesse derramado mel por cima dela? É um grande alívio para a criança ouvir você dizer: chega. Ela
como se sente um peso cair dos ombros, pois finalmente compreende: este é o meu lugar. A minha mãe sabe disso e eu também. Mantenha-se firme. Os outros versículos em Hebreus 12 falam especialmente a você. Por isso, restabelecerei as mãos descaídas e os joelhos tropeços. Fazei caminhos retos, isso é, para você que é mãe, para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco. Este é o teu filho. Antes, seja curado. Aqui é uma versão, meio diferente do que nós estamos acostumadas. E aí ela diz: isso não é maravilhoso? Deus sabe como é difícil educar as crianças. Ele sabe como é difícil para você perseverar em certas coisas. Mas ele diz: continue, não permita que nada detenha, pois nessa coisinha manca à sua frente precisa ser curada. Não permite que continue assim. Ajude a curar-se. Ela depende de você. Você sente que as suas mãos estão descaídas e os seus joelhos tropeços? Deus sabe disso. Ele sabe como você se sente como mãe, pois como pai sabe como é difícil para ele permitir certas situações que precisamos enfrentar. Sei que não é fácil para o pai permitir que o seu filho atravesse uma situação presente. Estou certa de que não tem sido fácil para ele, mas ele sabe qual vai ser o resultado. E eu sei que o que ele está fazendo. Algumas das lições mais preciosas da minha vida serão aprendidas nos próximos meses, e eu sei disso. Elas já começaram. Já percebi que se referem à submissão, porque não me dispus a obedecer ao Pai. E Ele está me dizendo: preciso permitir que você passe por isso, mas não gosto. Seria bom se não tivesse que fazê-lo, mas você não aprenderá de outra forma. E ele diz o mesmo a você. Você precisa passar por certas situações com seus filhos. Não é fácil, eu sei disso, mas é o único modo de curar o seu filhinho. Lembre-se de que a disciplina é um trabalho triplo. Você precisa disciplinar o corpo, a alma e o espírito, até que a criança venha tomar por si a mesma responsabilidade dessas áreas de sua vida. O trabalho é seu. Que forte isso. Em 1 Timóteo 5,8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Isso coloca um grande peso, uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros. Ela termina aqui, deixando esse versículo forte que nós precisamos inculcar na nossa mente, que nós precisamos cuidar dos nossos filhos, maridos, do nosso lar primeiro, para depois os de fora. E aí, como normal do livro, ela deixa aqui 3 frases, na aplicação pessoal. E a primeira é: quanto tempo você permite que os seus filhos passem com os avós? Lembre-se de que todos os avós têm uma grande contribuição para dar aos netos. Segundo, lembre-se de que o seu filho aprende através das situações e experiências. Não seja superprotetora. Ajude o seu filho a compreender o papel importante que os professores e as autoridades têm em sua vida. Porque se eles aprenderem isso dentro de casa, até mesmo exercitando a autoridade, a questão de respeitar a autoridade do pai e da mãe, para eles vai ser natural, vai ser mais fácil quando eles estiverem lá fora. Amém? Terminamos o capítulo 17, longo, mas abençoador. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe esses áudios. Amém? Deixe Deus te usar. Que Deus te abençoe.